Fala, povo de Deus, bom dia, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos, manifestando a glória dele sobre vocês. Nesse momento vamos estar fazendo a nossa meditação diária. Estou com um probleminha aqui para poder postar o vídeo, carregar por causa da internet, mas daqui a pouco tudo se resolve em nome de Jesus, amém? Hoje a nossa meditação ela se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 9, no verso 28, tá? Que fala assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Amém? Hebreus capítulo 9, verso 10, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nesse momento diante da Tua presença, Senhor Deus da glória, nós nos colocamos nesta manhã. Te peço para que o Senhor manifeste a Tua glória sobre as nossas vidas, nos abençoe, Senhor Deus Santo, com a Tua palavra, que o Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor venha nos envolver a cada momento. Em nome de Jesus, fala aos corações de cada um que ouve essa mensagem essa manhã. Em nome de Jesus, Senhor Deus da glória, toca-os, Pai amado e querido, e que essa mensagem ela possa produzir frutos, que ela possa ir e surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviado nesta manhã, que ela possa trazer cura, libertação, restauração, avivamento, que possa se cumprir nas nossas vidas o propósito do Teu coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? A Bíblia, aqui o texto ele vem falando sobre o sacrifício de Cristo, é eficaz para sempre. Nós falamos aí ao longo dessa semana, nós viemos numa linha falando sobre, primeiro, o cristão ele precisar seguir a vontade de Deus, que Jesus já anunciou a glória celestial, e esse dia eu gostei muito desse texto, que Cristo ele foi glorificado à direita do Pai, que Jesus completou a obra que o Pai lhe enviou, que Cristo é rei e sacerdote, falamos disso ontem, e hoje Cristo voltará glorioso para buscar a sua igreja. E aí nós nos deparamos com esse texto, que diz que assim como Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. A nossa pregação ela tem tem fases, tá? E dentro da nossa pregação, se nós formos olhar as pregações do apóstolo Paulo, for olhar a pregação de João, por exemplo, de Pedro, por exemplo, aonde ele apresentou a Cristo no Antigo Testamento, aonde Pedro ele faz uma pequena exegese de textos, e ali ele começa a falar: esse mesmo Cristo é aquele que vocês crucificaram, e ali muitos se rendem a Jesus. A nossa pregação ela tem que ser objetiva. A nossa pregação ela não pode ficar dando voltas. A nossa pregação ela não pode ter como base o eu, tá? E aí eu me coloco como exemplo. A minha pregação ela não pode ter como base o eu Augusto. Ela não pode ter como base o eu Diácono Tiago, o eu Pastor Alexandre. Ela não pode ter como eu Pastor Robson. Ela não pode ter como eu o missionário, a missionária, o pastor, o presbítero. Ela não pode ter o ser humano como base, como foco, como objetivo. A nossa pregação ela tem que ser cristocêntrica, tá? Aonde Cristo ele é o centro do objetivo da nossa pregação. Ele está no meio, no foco da nossa pregação. E aí, quando nós colocamos e enfatizamos uma pregação cristocêntrica, teocêntrica, nós estamos cumprindo essa palavra bíblica. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo, ou seja, foi Cristo quem morreu pelos nossos pecados, aparecerá a segunda vez sem pecado, ou seja, ele virá uma segunda vez sem pecado algum, aos que aguardam para a salvação. Para nós que aguardam a salvação. Nós temos uma linha de fé, de crença,
da qual nós queremos que Cristo ele voltará antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Então nós queremos que Jesus ele voltará antes da grande tribulação para buscar a sua igreja. Nós não passaremos pelo período da grande tribulação. A igreja ela estará guardada com Cristo, ela estará no céu com Cristo. E depois Cristo ele voltará junto com a sua igreja para poder vencer ao anticristo e tudo mais. Então nós estaremos guardados. Nós não passaremos pela grande tribulação. Essa é a nossa fé e essa é a nossa crença. A questão é, aqueles que não estão guardando a sua vida em Cristo, eles passarão pela grande tribulação. Aqueles que não estão guardando a sua vida em Cristo, eles estarão passando por um momento de tormenta, ao qual a Bíblia diz que nunca houve antes. Uma luta, perseguição contra a igreja, aqueles que vão se dizer cristãos, aqueles que continuarem seguindo as coisas do mundo, vão ter que colocar a marca do anticristo, eles vão ter que, para poder comprar, só vai poder comprar com essa marca, para poder viajar, só vai poder viajar se tiver essa marca. Tudo que vai ser feito vai ser muito bem controlado. E aí, a questão é, aqueles que têm a marca de Cristo, eles vão estar fadados àquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 20, sobre a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse herdará a segunda morte, o lago de fogo. Então, o que nós precisamos entender é que a nossa pregação, ela tem que ter um objetivo. E o objetivo da nossa pregação é sempre apresentar Cristo. Não um Cristo que morreu, mas um Cristo que ressuscitou, como nós já falamos aqui. Não um Cristo que foi humilhado, mas um Cristo que foi exaltado e que voltará para buscar a sua igreja. E depois que voltar para buscar a sua igreja, que passar o período de tribulação, que voltará para poder vencer tudo isso aqui e reinar no milênio aqui na terra. E esse período de milênio que Cristo vai reinar aqui na terra vai fazer com que todas as coisas sejam restauradas e restabelecidas. Tudo aqui nessa terra vai ser restabelecido, mas nós cristãos, nós, aqueles que já morreram em Cristo, que ressuscitarão primeiro, nós, aqueles que estão vivos, que Cristo vai arrebatar e levar para o céu, esses herdarão o reino dos céus. E é isso que nós precisamos entender. A volta de Cristo, e essa aqui é a base da qual eu quero deixar para vocês aqui hoje, a volta de Cristo, ela é uma realidade bíblica. Ela não é uma brincadeira ou um achismo de alguns pregadores, ela não é algo que alguns falam, pouquinho, não, essa é a realidade da Bíblia. E as igrejas, elas pregam sobre isso. Algumas divergem no período, algumas vão ser pré-tribulacionistas, como é o nosso caso, algumas vão ser mesotribulacionistas, que acreditam que Cristo vai voltar durante a grande tribulação, outros são pós-tribulacionistas, que acreditam que Cristo vai voltar depois da grande tribulação. Só que a questão aqui não é o período de tempo, a questão aqui é a crença de que Cristo vai voltar, e essa é a base da igreja, essa é uma das bases da igreja. Olha, não, o tempo, eu divirjo de você porque eu acho que ele vai voltar antes. Eu divirjo de você porque eu acho que vai voltar durante. Eu divirjo de você porque eu acho que ele vai voltar depois. Porque essa questão de tempo não importa, porque Cristo não determinou tempos. Ele não falou que ele ia voltar a tal dia, muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele fala que aquele grande dia somente o Pai conhecia. Só ele sabia quando iria acontecer. Então, ele não determinou tempo. Nós não podemos determinar tempo, dizer, olha, vai ser tal dia, como algumas religiões já fizeram. O que nós podemos fazer é aguardar para quando ele fizer. Ele dá ali uma parábola a respeito do bom servo, dizendo que o bom servo é aquele que aguarda o seu senhor esperar com tochas acesas. Mesmo de madrugada com tochas acesas. Por quê? Porque ele não sabe quando o seu Senhor vai voltar. Ou seja, ele está atento em todo tempo, em todo momento. Porque quando o seu Senhor voltar, ele está preparado para poder servir o seu Senhor, para poder atender o seu Senhor. E conosco é a mesma coisa. É necessário que nós venhamos a estar com as nossas tochas, com as nossas lamparinas acesas. É necessário nós estarmos vigilantes em todo o tempo, porque não importa o tempo, em questão de período,
O que importa é nós termos a fé e a convicção de que Cristo ele vai voltar para buscar a sua igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A Bíblia fala, após a ressurreição de Jesus, sobre a ascendência dele. Sobre a ascensão de Jesus. E aí, no capítulo 1, deixa eu ver aqui, a partir do verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Ou seja, Jesus estava ali conversando com os apóstolos, e eles fizeram algum questionamento a respeito da sua vinda, da restauração de Jerusalém. E aí, nesse momento, Jesus dá alguma palavra para eles, e Jesus ele é assunto aos céus, ele começa a voar para os céus. Ele começa a subir para os céus, até o momento em que as nuvens o encobrem. Ele já não fica mais visível aos olhos dos apóstolos. Ele já não consegue mais enxergá-lo. E eles mesmo assim ficam fitos, olhando para o céu, olhando Cristo. E aí aparecem 2 anjos ao lado deles. E esses 2 anjos disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Então, a vinda de Jesus, ela vai ser da mesma forma que nós vimos ele subir. No caso, aqueles homens ali viram ele subir. Ela será real e verdadeira. Então, o que nós precisamos fazer é aguardar somente. Espera com paciência no Senhor. Mas pastor, está demorando 2000 anos. A promessa foi feita há 2000 anos atrás. Não importa, pode ter sido há 3000 anos atrás, há 4000 anos atrás, há 5000 anos atrás. Os planos de Deus, o propósito de Deus nunca morre. A Bíblia fala que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então aguarda o tempo do Senhor. Mas não aguarda dentro da tua casa, preso na tua individualidade. Não, aguarda pregando esse evangelho, anunciando as boas novas, falando da palavra de Deus, como Mateus 28 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão por esse mundo, preguem o evangelho, anunciem, falem. Mas pastor, eu tenho problemas de mobilidade, eu não consigo falar para pessoas lá fora, eu não consigo ir lá para poder pregar. Fala para aqueles que estão dentro da tua casa, fala para aqueles que estão ali no ciclo da tua intimidade, fala para aqueles que estão perto de ti. Está o meu filho aqui do meu lado, eu falo para o meu filho. Meu filho tem 7 anos, com 7 anos de idade, sentamos minha esposa, minha filha Luísa com 9 anos de idade, meu filho Miguel com 7 anos de idade, minha filha Isabela com 5 anos de idade. Eu preguei o evangelho para eles, apresentei Jesus na Bíblia para eles, apresentei o Pai na Bíblia para eles, apresentei o Espírito Santo na Bíblia para eles. No final de tudo, sabe o que aconteceu? Eles estavam chorando, e aí eu perguntei se eles queriam aceitar Jesus, e eles falaram que sim. O meu filho com 7 anos já confessou a Jesus como seu Salvador. A minha filha com 9 anos já confessou a Jesus como seu Salvador. Agora cabe daqui, a minha esposa até estava falando sobre isso esses dias comigo, cabe daqui para frente, eu como pai, a minha esposa como mãe, a responsabilidade de ensiná-los no caminho, de mostrar a eles o caminho, porque eles não sabem, eles não conhecem. Ontem à noite de dormir, minha esposa estava lendo para eles histórias bíblicas. Então, o que nós precisamos fazer, a nossa responsabilidade é anunciar esse evangelho até a volta de Jesus. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Nós precisamos anunciar esse evangelho para que diante de Cristo nós possamos chegar diante dele e falar assim: aqui, Senhor, tudo que eu fiz, eu anunciei o teu evangelho. Porque quando ele for perguntar, onde estão os teus talentos? Alguns vão dizer: olha, o Senhor me deu os meus talentos, eu peguei, investi, multipliquei. O outro vai falar: eu também, Senhor, multipliquei teu investimento aqui, ó, os talentos que o Senhor me deu aqui, ó. Agora, vão ter aqueles medrosos que vão virar e vão falar assim: Senhor, eu sabia que o Senhor era um Deus terrível. Eu sabia que o Senhor era justo. E eu fiquei com medo de perder
aquilo que o Senhor me deu e enterrei os meus talentos. Quantos de vocês têm enterrado seus talentos? Thelma, Clóvis, Rita, Cláudio, João, Ricardo, Emília, Sabrina, quantos de vocês têm enterrado o seu talento e têm esquecido do principal? Jesus vai voltar. Gente, é uma realidade. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E o que você tem feito para poder se preparar para esse dia? Então, essa é a palavra que eu deixo aqui para nós hoje, para a nossa meditação. Se preparem para a volta de Jesus. Aceitem a Jesus hoje. Você que não aceitou, você que ainda não consegue se firmar, aceita Jesus. Carnaval tá aí, hoje é carnaval. As pessoas têm se perdido. Vamos ver mais uma vez, mais um ano, a quantidade de mortes que tiveram nesse carnaval. Todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. É a festa que ceifa vidas. Todo ano. Entra o telejornal e fala, esse carnaval foram ceifadas tantas vidas nas rodovias, esse carnaval foram tantas vidas no acidente, esse carnaval... Todo ano é a mesma coisa. E o que não? Por que as pessoas não mudam? Tem faltado pessoas dispostas a pregar o evangelho. Repararam? Cada dia mais tem diminuído os pregadores nas ruas. Cada dia mais tem diminuído os evangelismos nas ruas. Cada dia mais tem diminuído os cultos ao ar livre. Cada dia mais tem diminuído o anúncio do evangelho aí por fora. Mas tem pessoas que necessitam de ouvir, porque cada dia mais tem aumentado a quantidade de pessoas que estão desigrejadas, que estão afastadas, pessoas que não conhecem a Cristo e precisam ouvir a palavra que sai da tua boca. Então, que Deus ele possa estar falando mais ao coração de cada um em nome de Jesus, que você não possa temer falar de Cristo, mas que você possa se firmar a cada dia e anunciar o evangelho a todos aqueles que necessitam de ouvi-lo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento diante da tua presença, Pai amado e querido, nós oramos por cada um dos irmãos. Senhor Deus, a glória que sempre pedem oração, Pai amado e querido, Pai amado, que estão necessitando, Senhor Deus, a glória de uma cura, como a Thelma, Senhor Deus, a glória, como, Pai amado e querido, a nossa irmã Vânia, como a Luciene, Pai amado, em nome de Jesus, como a dona Gorete, Senhor da glória, e tantos outros. Pai amado e querido, tem outras pessoas que necessitam também, mas eu não estou me recordando o nome aqui agora, mas tu conhece. Sabe, Senhor Deus, a glória, cada homem, cada mulher que necessita de cura. Então traz cura sobre as suas vidas em nome de Jesus. Pai amado e querido, aqueles que ouviram a tua palavra essa manhã, Senhor Deus, a glória, toca, Senhor, toca em cada vida. Manifesta a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua unção. Essas pessoas, Pai amado e querido, da ADEPA e de tantas outras igrejas, Pai amado e querido, pelo Brasil. Manifesta a tua graça, o teu poder, a tua unção. Dá-nos força, Senhor, para que possamos anunciar a tua palavra em nome de Jesus, Pai. Fortalece-nos, Pai amado e querido, na tua palavra. Vivifica-nos no teu espírito. E que possamos, Pai amado e querido, vir a ser verdadeiros exemplos de Cristo na tua presença. Seja conosco, nos abençoa. Dá-nos força, Pai amado, para anunciar a tua palavra e que vidas possam vir a ser restauradas. Em nome de Jesus. Assim oramos a ti e agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos finalizar em nome de Jesus. Medita nessa palavra nesse dia de hoje e que Deus possa estar te abençoando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus seja com cada um que aguarda e espera a vinda de Jesus e que todos possamos dizer com fé, amém, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.